A paz do Senhor, graças a Deus, mais um dia no nosso estudo Casamento Blindado. E a minha oração e a minha gratidão é que o Senhor continue nos ajudando, manifestando o seu amor por nós, nos socorrendo e nos trazendo a vitória. Que o Senhor venha nos ajudar a sermos fiéis à palavra dele para nós, que o Senhor venha nos ajudar a restaurar a nossa casa, a cuidar da nossa casa, a proteger a nossa casa, como Ele já fez tantas outras vezes com pessoas que creram que Ele podia fazer isso. Amém? Glória a Deus. Eu quero dizer a você, continue firme, persevere, não desanime diante das dificuldades. Ontem nós falamos sobre desistir não é uma opção. Para você que tem sido afligido, desanimado, que tem sido frustrado, que tem sido amargurado, porque a situação tá difícil aí para você, acredite, o Senhor está a seu favor e Ele quer usar você para tirar você dessa situação complicada que você está. Amém? Eu quero então só fazer um review, porque hoje nós estamos no dia número 8 de um total de 90. E eu quero passar o que nós já fizemos nos 7 dias. Porque eu quero criar uma linha de raciocínio onde você consegue vincular uma lição a outra para você conseguir pôr isso na prática. Porque essa atividade, ela precisa ser praticada. Não adianta eu ter o conhecimento se eu não viver esse conhecimento, se eu não praticar esse conhecimento, se eu não me dispor a fazer aquilo que está sendo ensinado e aprendido por mim. Então, no primeiro dia nós falamos ali de casamento blindado e foi o lançamento ali do estudo, como que seria o estudo. E na sequência, no outro dia, nós falamos de intencionalidade. Depois nós falamos de imagem, como que eu me vejo, como que eu devo me ver, como que Deus me vê. Falamos de homem e mulher, que são seres diferentes, criados por Deus, com propósitos específicos, cada um, para atender a função e o propósito daquilo ao qual Deus fez. Que precisa encontrar um equilíbrio nesse relacionamento, porque um não pode ser uma carga pesada para o outro, um não pode ser dificuldade para o outro. E também um não pode achar que pode ficar de boa porque o outro está fazendo, porque cada um tem o seu papel e precisa ser equilibrado. E nós falamos da semeadura, de entender qual é a semente que estamos lançando, se esse solo está fértil, se esse solo precisa de algum nutriente diferente. E aí ontem então nós falamos desistir não é uma opção. Então aqui nós temos um contexto que só esses 7 dias, se o nosso estudo terminasse aqui, nós já teríamos conteúdo para já modificar a nossa história no nosso relacionamento. Porque esses 7 dias que nós estudamos já trouxe para nós uma memória, um ensinamento, uma sincronia de assuntos onde nós precisamos e já conseguimos a visualizar que grande parte dos problemas que temos podem ser sanados a partir do momento que nós revisamos a nossa própria intenção, que nós olhamos como nós nos vemos, que nós entendemos que existem diferenças e que nós precisamos executar o nosso papel com equilíbrio para compreender o papel do outro. E então nós vamos ter força para continuar semeando, para continuar plantando, para continuar agindo com o bem, com amor, com bondade, com misericórdia. E aí com certeza nós não desistiremos. Então esta é uma palavra de Deus para nós em relação a esse resumo desses 7 dias que nós já estudamos. E aí hoje eu quero trazer uma responsabilidade aqui realmente de blindagem que está na Bíblia, no capítulo 6 do Gênesis, e vai dizer ali no versículo 13, quando Deus fala para Noé a respeito de como ele queria que fosse feito a arca, porque ele estava nervoso com o homem e que ele queria destruir todo o homem. Mas ele tinha encontrado graça em Noé. Ele tinha se agradado do comportamento de Noé. Como Noé tratava a sua família, como Noé agia como um
como um filho de Deus, como que Noé estava conduzindo aquela situação em meio ao caos. No capítulo 6 vai dizer o quanto que as pessoas estavam corrompidas e o quanto que o Senhor se desagradou disso. Mas Noé não estava corrompido. Então, no 13 ele vai dizer assim: então Deus disse a Noé: o fim de toda a humanidade chegou diante de mim, pois a terra está cheia de violência dos homens, eu os destruirei juntamente com a terra. Constrói uma arca de madeira de gofer, fazem compartimento na arca e reveste-a com betume por dentro e por fora. Então eu quero que você pense aí, reveste-a com betume por dentro e por fora. E aí então o Senhor começa a dar os detalhes de cada parte da arca que ele tinha que fazer. As repartições, os tamanhos de cada repartições, os compartimentos, o tipo de material que deveria ser usado. Então ali houve uma instrução detalhada, houve uma condução detalhada, houve uma sustentabilidade detalhada. E aí lá no 18, eu li o 13 e o 14. Gênesis 6, 13 e 14. Agora lá no 18 ele diz assim: mas estabelecerei contigo a minha aliança. Tu entrarás na arca, e contigo teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos. De tudo o que vive, de todos os seres, farás entrar na arca 2 de cada espécie, macho e fêmea, para os conservares vivo contigo. Então, o que eu entendo aqui? Como Noé, se nós pegarmos aqui pelo nosso estudo, nesses primeiros dias que nós tivemos essa instrução acerca de 7 itens aqui que nós precisamos pensar. Primeiro, nós temos que querer, que é o primeiro dia quando nós falamos. Vamos fazer um compromisso de estudar, de conhecer, de falar do nosso relacionamento, de trazer para fora, trazer para dentro do nosso relacionamento, o nosso relacionamento. Falar abertamente os nossos sentimentos, as nossas vontades, clamar a Deus para que Ele seja o elo que liga, que faz eu e o meu esposo tornarmos uma só carne. Olhar para dentro de mim se eu estou cumprindo com aquilo que eu prometi, com a intenção do meu coração. Rever se eu estou me comportando segundo os padrões de Deus acerca da minha imagem. Saber que Ele tem o comportamento dele, porque Ele é homem e deve se comportar como homem, e eu sou mulher e devo me comportar como mulher. Que essas diferenças são exatamente porque Deus nos fez assim, para que nós complementássemos um ao outro. E que nós temos que encontrar esse equilíbrio de forma a estar sempre disposto a se doar, que isso é uma semente, porque desistir não é uma opção para nós. Então, quando eu vejo isso, e eu chego aqui no capítulo 6 de Gênesis, e Gênesis está dizendo ali, e o Senhor está dizendo ali que para Noé, que ele, olha, que ele tinha se agradado do comportamento de Noé, e por isso iria salvar toda a casa dele. E diz para ele com detalhe como deveria ser feita essa arca. E quem entraria nessa arca. Então não teve dúvida, não teve... Noé não teve questionamento. Noé não tinha que perguntar para Deus assim: Deus, mas e se? Ou, pois então Deus, Deus, mas e agora? Não tinha que perguntar isso, porque não tinha dúvida. A delegação da tarefa foi feita de uma maneira tão clara, tão objetiva. E Noé estava tão disposto a obedecer à vontade de Deus, que não houve questionamento. Ele foi lá e obedeceu. E quando foi no dia que o dilúvio aconteceu, ele pegou sua esposa, seus filhos, suas noras, os animais que o Senhor tinha determinado, pôs na arca e foram salvos. Então hoje, eu quero que você pense aí. Qual é a estrutura que o Senhor tem pedido para você construir? Aqui, para Noé, o Senhor pediu para construir uma arca. Agora, há na sua casa, vamos dizer aqui que a sua casa é a sua arca. Quando o Senhor falou aqui para Noé, reveste-a por dentro e por fora com betume. Quando o Senhor fala para você, reveste a tua casa agora,
É com o quê? O Senhor está falando, reveste com o quê? Com oração, com padrões positivos, reveste com intercessão, reveste com menos ciúmes, mais amor, reveste com mais segurança, reveste. O que o Senhor está pedindo para você aí dentro da sua arca? E aí ele vai dizer em detalhes a quantidade, a maneira, o prazo. Deus vai dizer tudo para você. Você precisa estar atento e obedecer. Porque aí quando o Senhor fala assim, porque Ele vai destruir quem não fizer isso. Ele vai destruir quem não entrar nessa linguagem que o Senhor está pedindo. E nós sabemos que é isso que acontece com as famílias que não colocam Deus no centro dela. Elas são destruídas, elas são acabadas. Por quê? Porque faltou esta blindagem. Aqui, esta blindagem que Noé fez, que é esse revestimento, foi com betume. Qual é o betume aí da tua casa? Qual é o betume aí da tua casa? O Senhor diz no 18, mas estabelecerei contigo a minha aliança. Tu entrarás na arca, e contigo, teus filhos, tua mulher, e as mulheres dos teus filhos. Então o Senhor prometeu para minha casa, para a casa dos meus filhos e para a minha geração. Assim Ele tem prometido para a tua casa. Agora, a pergunta é, você está disposto a revestir a tua casa? Você está disposto a revestir a tua casa? Qual é o revestimento que o Senhor tem pedido para você fazer? Fique atento, fique atenta. Abre os teus olhos para ouvir a voz de Deus. E fecha esse ciclo de erros, de enganos, de pensamentos, de padrões negativos que tem afastado a presença de Deus do seu lar. Amém? A palavra de hoje que nós vamos colocar para pensarmos é revestimento. Revestimento. O que é revestir-se? O que é revestir-se? Pesquise no dicionário, pesquise na Bíblia, pesquise aí onde você tem possibilidade de estar pesquisando e pergunta que sentido faz esta palavra para você na condição que você está vivendo aí com a tua família. Revestimento. Amém? Senhor, muito obrigado por esta oportunidade, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Até aqui o Senhor tem nos sustentado. Traga-nos, Senhor, o entendimento desta palavra, porque eu sei, Senhor Deus, que esta semente há de encontrar no nosso coração solo fértil, para que ela possa germinar, nascer, crescer e frutificar para a glória do Teu nome. Amém?